Olá, pessoal! Hoje eu vou mostrar para vocês as opções que a gente tem disponíveis no Subtitle Workshop na barra de edição. Quando você clica em Edit, a gente tem a opção Timings e a primeira opção é o Set Duration Limits. Essa opção ela é bem autoexplicativa e ela faz exatamente o que ela se propõe, que é delimitar o tempo máximo e o mínimo de cada legenda. Então, aqui a gente tem alguns números em milissegundos. Então, a gente tem 4.000 a 800 milissegundos. Eu vou colocar aqui 8.000, né, milissegundos. Vamos colocar aqui que a duração mínima seria de 5.000 milissegundos. A gente pode colocar para que esse aumento seja feito no começo, se necessário, ou a gente pode colocar apenas na legenda que a gente selecionou. Eu vou colocar do começo. Então, aqui a gente vê que dá uma diferença, por quê? O tempo de duração máxima foi 8.000 segundos, como a gente delimitou no início. Vou colocar undo, mas você querendo, você pode manter. A segunda opção disponível na barra Timings é o Set Delay. A gente vai, com essa opção, aumentar ou diminuir o tempo de delay do vídeo. Então, vamos dizer que a gente queira diminuir aqui. A gente seta o tempo e a gente pode escolher se esse delay ele vai ser aplicado para todas as legendas, para as legendas selecionadas, que aí no caso a gente precisaria selecionar, ou da legenda selecionada até a última. Eu vou colocar aqui para todos. A gente tem ainda a opção de ajuste das legendas. Essa opção eu vou explicar para vocês melhor no tutorial sobre sincronização. A gente tem ainda a opção de Duration Expander / Reducer. Então, com essa opção, a gente vai poder expandir ou reduzir a duração das nossas legendas pelo tempo que a gente definir, como a gente pode colocar aqui. A gente pode definir essa expansão ou redução para legendas que tenham uma quantidade X de caracteres que a gente quiser delimitar. Aqui, por exemplo, tem 40. Uma dica é que você pode olhar aqui acima da caixa de texto o número de caracteres de cada legenda sua. E aí você pode delimitar esse valor aqui. Você também pode delimitar essa expansão ou redução a partir do tempo, né? E você também pode marcar para evitar overlapping de uma legenda sobre a outra. Essa opção também pode ser aplicada a todas as legendas ou apenas para legendas selecionadas conforme for a sua vontade. A gente tem ainda algumas opções interessantes, como expandir a duração dela até a próxima, mudar para a próxima. Temos também a opção de Automatic Durations. Essa opção ela é bem parecida com Set Duration Limits, então não vou entrar muito em detalhes com ela. Uma opção muito interessante também é o Read Timings from File. Isso é bem interessante quando você tem, por exemplo, uma legenda no outro idioma e você pode simplesmente importar essa legenda e você vai ter todos os tempos já colocados, evitando o retrabalho de ter que sincronizar tudo novamente. Então, você vai no seu computador, iria procurar a legenda, né, que você quer, e aí ela iria importar esses tempos aqui de outro arquivo. Isso é bem interessante e economiza bastante o nosso trabalho. No mais, a gente tem também a opção de colocar pausas nas legendas, e aí a gente pode definir os valores da pausa e também colocar essas pausas apenas na primeira legenda, apenas na segunda, em duas legendas igualmente, ou legendas que tenham um número menor de caracteres por segundo. Novamente, essa opção você pode escolher se quer colocar para todas as legendas ou para apenas legendas selecionadas. Então, você vai colocar aqui e escolher. A gente tem ainda a opção de arredondar os valores. Então, a gente pode aqui arredondar a cada 100 segundos. E a gente pode também escolher se vai aplicar isso a todas as legendas ou apenas legendas selecionadas. A gente pode também dar um shift para aumentar ou diminuir as legendas em 100 milissegundos, de 100 em 100, com essas duas opções aqui. Na opção de texto, a gente tem algumas opções muito interessantes. Por exemplo, o ajuste smart, vamos dizer assim, inteligente das linhas. Você pode colocar que duas linhas, elas não podem ser maiores que 42 caracteres.
Essa opção ela é válida porque imagina que você tem um cliente que delimita que é até 45, por exemplo. Então, você pode fazer esse ajuste para que o programa ele te ajude a dividir dentro das especificações do seu cliente. E você pode também colocar o método de quebra, para que essas linhas elas fiquem com um volume de texto igual, né, ou muito semelhante a cada linha, evitando que você tenha uma linha muito grande e uma linha com pouquíssimos caracteres. Ou você também pode fazer com que a quebra seja a partir de um sinal de pontuação. Novamente, você pode também, né, aplicar para todas as legendas ou apenas para legendas selecionadas. A gente tem também as opções de dividir essas linhas, então a gente pode dividi-las, né, usando a duração automática, por exemplo, ou não. Então aqui ela vai mostrando, por exemplo, como essa linha está selecionada, a gente está mostrando como é que está sendo feita a divisão dessa linha. E aí você pode também ir verificando isso. A gente tem também a opção de Text and Break Subtitles. Então, a gente tem aqui várias linhas que estão divididas. A gente pode ir em Break Subtitles. Veja que aqui eu estou colocando que não tem limite de caractere. Estou aplicando para todas as legendas. Ele vai deixar todas com somente uma linha. Eu poderia também ter aplicado apenas a legenda selecionada sem problema nenhum. A gente tem também aqui em Text a opção de Convert Case. Então, imagina que eu quero o texto todo em caixa alta. Vou clicar aqui em Uppercase. For all the subtitles, apply. Então, também vai deixar meu texto todo em caixa alta. Essa opção de Convert Case tem outras também, né? Lowercase, Uppercase, você vai escolhendo aqui. A gente tem ainda algumas opções. Então, Set Maximum Line Length, em que a gente também vai colocar o limite máximo dessa linha. Essas opções, elas vão fazer isso baseado no que você ajustou previamente. Então, Fast Smart Line Adjust vai seguir o que você já ajustou lá como Smart Line. Fast and Break Subtitles também. Então, você definiu os parâmetros e você pode fazer esse processo de uma maneira mais rápida, com essas opções aqui, ou com as teclas de atalho. A opção de Read Text from File também é muito interessante, porque imagina que você aqui não terminou a legenda e tem uma outra legenda que tem algumas linhas. Então, você pode transferir o texto de uma legenda para outra a partir dessa opção. Uma opção bem interessante aqui também em Edit é o seguinte. Imagina que você tem algumas legendas que você precisa revisar antes da entrega final para o seu cliente. Você pode selecionar essas legendas, clicar em Edit, Subtitles e Mark Selected Subtitles. Essa opção ela é muito interessante porque vai modificar a cor da legenda e você dificilmente vai esquecer de revisar essa legenda antes de enviar o seu trabalho. Imagina que você tem uma legenda enorme com 200 linhas, vamos imaginar, e aí você tem várias linhas marcadas. Então, o que você pode fazer é, por exemplo, aqui, Jump to Next Marked. E aí você vai vendo essas linhas uma por uma para que você possa corrigi-las. Ao final dessa correção, você seleciona novamente Subtitles and Mark Selected Subtitles. E aí você vai ficar garantido que todo o seu trabalho foi revisado. Você pode também precisar traduzir o material da sua legenda. Então, você pode ir Edit, Translation, Translator Mode. E aqui você vai ter um espaço em que você pode simplesmente colocar a tradução da sua legenda. Isso é bem interessante porque você agora não precisa marcar novamente os tempos. Esses tempos, eles vão ser utilizados da primeira legenda. Não esquecendo que quando você faz isso, você deve salvar essa legenda traduzida. Então, você pode ir em File, Save, Translated As. Procurar o formato Subgrip. E você pode colocar aqui o nome da sua legenda. Você pode manter o mesmo nome, colocando apenas o idioma, né? No caso aqui, English.
e a gente mantém o mesmo nome do arquivo original, colocamos apenas o idioma. Isso é importante para que você salve a sua legenda também traduzida. Por fim, é super importante você fazer o spell check do seu trabalho antes de entregar para o cliente. Então, a gente tem aqui a opção spell check, você pode clicar F7 também, e ele vai fazer o spell check do seu material. Ele vai ver aqui se houve algum erro, tá em inglês dos Estados Unidos, e vai marcar. Você vê que aqui não houve nenhum erro, mas se você fizer erros, ele vai corrigir para você. Então foi isso, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo em que eu vou explicar sobre sincronização. Obrigada e até lá!